Boa noite para todos. Boa noite, Jales. É muito bom poder voltar à cidade, reencontrar os amigos, reencontrar os companheiros queridos da cidade e das cidades vizinhas, termos a chance de podermos mais uma vez refletirmos sobre o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece e termos a partir daí a condição de um melhor entendimento sobre nós próprios e sobre a vida. O movimento espírita é um movimento razoavelmente jovem, porque a doutrina espírita oficialmente começa a partir do dia 18 de abril de 1857, com a publicação da obra O Livro dos Espíritos. Ali naquele 18 de abril, começava a surgir a codificação da doutrina espírita. E o movimento espírita iria se edificar a partir do surgimento dessas obras. Mas esse movimento, ele se estruturava na França, ele não se estruturava no Brasil. A chegada do movimento espírita no Brasil, de forma mais estruturada, mais organizada, iria se dar na virada do século XIX para o século XX, aquele período em que se desenhava o surgimento de algumas instituições, é quando a gente vai ter o surgimento do movimento organizado. Embora desde 1869 nós tivéssemos notícia na cidade de Salvador das iniciativas isoladas de Luiz Olímpio Telles de Menezes, que escrevia um jornal chamado Ecos de Além Túmulo. Mas é ali, naquele período da virada do século XIX para o século XX, que um personagem do movimento espírita muito importante vai se inserir nas discussões sobre a edificação do movimento espírita. É a esse indivíduo que nós devemos o formato que os nossos centros espíritas têm no Brasil inteiro. Esse modelo de centro espírita que tem reunião mediúnica, que conversa com a entidade, que assiste os espíritos sofredores, que procura encaminhá-los no mundo espiritual, que faz um trabalho assistencial, que tenta promover uma mudança no psiquismo dos espíritos a partir de um diálogo na mesa mediúnica. Esse formato de funcionamento do movimento espírita se deve a uma pessoa em particular. Ele se chama Adolfo Bezerra de Menezes. Foi Bezerra de Menezes que concebeu esse formato de centro espírita, porque na França não era assim. O modelo de funcionamento dos centros espíritas na França eram muito mais técnicos, muito mais de pesquisa, do que propriamente um modelo de se tentar fazer um trabalho de verdadeiro acolhimento aos espíritos. Era mais um trabalho científico, tanto que, quando a gente observa a instituição espírita que Allan Kardec coordenava, se chamava Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, era uma leitura muito mais técnica, muito mais voltada para o entendimento do mecanismo da vida espiritual. Aqui no movimento espírita brasileiro, nós fomos ter uma mudança muito grande. E Bezerra cria, então, essa proposta em que o centro espírita ele tinha uma reunião mediúnica para atender as entidades. Como ele era médico, tinha um receituário mediúnico, geralmente de homeopatia, e cestas básicas que eram oferecidas para as pessoas nesse período em que elas iam na casa para serem atendidas pelo movimento espírita. Esse formato de funcionamento da casa espírita lembra muito um hospital, o que é bastante razoável, afinal de contas ele era médico. Então, a pessoa está doente espiritualmente, ela vai para o centro espírita como espírito
e ali ele é doutrinado na reunião mediúnica. O centro é espírita, então ele vai conversar com os espíritos. E ele vai acolher as pessoas que estão fragilizadas, com fome, que estão desassistidas, que não têm remédio. Então esse é o primeiro desenho de movimento espírita que nós temos, virada do século XIX para o século XX e início do século XX. Aproximadamente lá pelos anos 40, uma nova forma de entendimento do movimento espírita vai acontecer. É o momento no qual a mediunidade de Francisco Cândido Xavier apresenta uma série de obras e a gente tem muitas informações que se consegue retirar da literatura oferecida por Emmanuel e da literatura que seria oferecida por André Luiz a partir de 44, com a publicação do livro Nosso Lar. Esse conjunto de obras da década de 40 traz um novo impulso para o movimento espírita, diferente da primeira onda que ele viveu. Nós viveríamos, então, uma segunda onda. É o momento em que o movimento espírita é convocado para distender de maneira extraordinária o braço assistencial. É quando vão surgir os hospitais, as escolas, os orfanatos, os asilos, as instituições para tratamento da saúde mental, os sanatórios espíritas e todo um conjunto de obras assistenciais que vão ser oferecidas durante esse período, exatamente para que o movimento espírita pudesse exercer uma bandeira que nessa época era muito conhecida. A bandeira era que fora da caridade não há salvação. Então você vai perceber o movimento espírita se desenvolvendo de maneira muito pujante nesse período, criando uma nova dimensão. Ele que já era um hospital, agora também se transformava numa oficina. Porque era um local de trabalho. Você era espírita? Sim, sou. Trabalho em qual obra assistencial? O que você faz assistencialmente? Trabalho no asilo, no orfanato, na creche, no sanatório. Se você era espírita, você tinha algum vínculo com alguma atividade assistencial que a casa espírita que você participava desenvolvia. Isso era muito comum. E a reunião mediúnica? Continuava acontecendo do mesmo jeito. Então a gente continuou tendo a face de hospital, ou seja, a gente continuou tendo a reunião mediúnica de acolhimento dos espíritos, continuou tendo o trabalho de cestas básicas, de farnel, mas criou instituições para fazer o trabalho de assistência social que a nossa sociedade precisava. Essa segunda janela de forma de funcionamento do movimento espírita, ela vai ocorrer até aproximadamente os anos 70. Para ser mais preciso, até o ano de 1975. Porque no ano de 1975, nós temos aqui pela USE de São Paulo, nós vamos ter uma campanha chamada Comece pelo Começo. Uma campanha que tinha por objetivo divulgar a necessidade de estudo da obra de Allan Kardec. Por que isso se impunha? Isso se impunha porque a obra de Kardec estava esquecida. As pessoas iam para o movimento espírita fazer o quê? Trabalhar na creche, no hospital, no asilo, numa série de atividades assistenciais e na mesa mediúnica. Só. Conhecimento é em casa, meu filho. Vai lendo aí, vai pegando aí, vai lendo que você vai bem. Os centros espíritas não se viam como um local de formação dos seus trabalhadores. As pessoas muitas vezes trabalhavam na mesa mediúnica sem nenhum preparo. A pessoa chegava na casa espírita, você é médium, para a mesa. Médium tem que ir para a mesa. As reuniões mediúnicas eram públicas. A gente assistia às manifestações mediúnicas na casa espírita. Isso era comum.
Se você pegar a obra Nos Domínios da Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ou mesmo as obras outras, como Missionários da Luz, Os Mensageiros, você vai ver que as reuniões mediúnicas que são apresentadas nas obras são todas públicas. As pessoas chegavam, sentavam em bancos e ficavam assistindo a manifestação dos espíritos e, vez por outra, pessoas na plateia também davam passividade e o dirigente saía para ir doutrinar a pessoa lá no meio e depois catava a pessoa e botava na mesa. Não tem preparo, não sei o que é mediunidade, não entendo de nada, só sei que é assim. Então, a gente acabava tendo um movimento muito incipiente em termos do entendimento da própria mediunidade. E foi em 1975 que a USE de São Paulo cria a campanha Comece pelo Começo, estimulando o estudo da obra de Allan Kardec e fazendo com que as instituições espíritas criassem grupos de estudos, palestras, para que a gente se aprofundasse nesse conteúdo. Foi um período maravilhoso em que houve uma descoberta do tesouro inestimável de saberes que a doutrina espírita possui e que estava, de certa maneira, Beth, assim meio que esquecido. Estava como que esquecido. E é dentro desse desenho de começar a estudar que em 1977 nasce a campanha da evangelização infantil, dentro do propósito do estudo. Em 1978, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é recebida uma mensagem mediúnica assinada por Ángel Aguaró. Ángel Aguaró é um uruguaio que viveu muito tempo no Brasil, foi inclusive presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ele dá uma comunicação em que ele diz o seguinte: está passando da hora de nós criarmos um estudo sério sobre o Espiritismo. Porque não é possível que uma doutrina queira se manter de pé diante de um vendaval em que os ventos sopram de todos os lados, ameaçando a estrutura doutrinária do Espiritismo. E se nós não tomarmos uma atitude urgente de fazermos um estudo detalhado, programático, sistemático, sistematizado da doutrina espírita, em pouco tempo do Espiritismo restará somente o nome. Em cima dessa mensagem assim tão forte, a Federação do Rio Grande do Sul se organiza para a criação do estudo sistematizado e 5 anos depois, 1983, o estudo sistematizado é apresentado ao Conselho Federativo Nacional e admitido como uma diretriz para todo o movimento brasileiro. Saíamos da fase de oficina e entrávamos numa nova fase. Agora o Centro Espírita não era mais só um hospital. Ele continuava sendo hospital porque as reuniões mediúnicas continuavam acontecendo. Ele continuava sendo oficina porque as obras assistenciais continuavam funcionando. Mas agora ele via uma dimensão nova que ele não tinha antes. Agora, além de hospital, além de oficina, o Centro Espírita também agora era um educandário. Ele seria uma escola sobre a alma. Nós iríamos estudar sobre o mundo espiritual, nós iríamos estudar sobre reencarnação, estudar sobre a lei de causa e efeito, estudar sobre como é a vida do outro lado. Era um período onde os nossos estudos se voltavam para decifrar para a humanidade o que era a vida do outro lado. Aqui não tem ninguém da minha idade, mas se tivesse, deveria lembrar que, nesse período, o tema dos encontros espíritas eram assim, 2 pontos. Reencarnação, a grande lei. Imortalidade da alma, o tesouro do espírito.
Aí no outro ano, outro assunto. A gente ia estudar sobre vida no mundo espiritual. Os nossos temas eram assim. Era um período marcado por uma quantidade muito grande de reuniões informativas sobre doutrina espírita. Por isso que ele era uma escola sobre a alma. Era um período em que a gente vinha para estudar o que o Espiritismo dizia sobre as coisas. Não, o que acontece depois da morte? Depois da morte acontece isso, acontece aquilo. E antes do nascimento? Antes do nascimento tem isso e aquilo. E o que é planejamento espiritual? Planejamento espiritual é isso e aquilo. Era isso que a gente estudava. Essa janela marcada pelo período de educandário, ela iria encerrar na década de 90. Foi curtinha, né? Vocês veem que os ciclos estão apertando. O quarto ciclo, ele surge em 1989, com a publicação de uma obra chamada Jesus e Atualidade, o primeiro volume da série psicológica de Joana de Ângeles. A partir daí, 15 outras obras iriam acontecer durante a década de 90, começando na década de 90, se estendendo, e essas obras iriam promover uma nova onda de entendimento do Espiritismo. Porque ele não deixaria de ser hospital, não deixaria de ser uma oficina, mas também não deixaria de ser um educandário. É verdade, continuava o educandário, continuavam as palestras, continuava o ESD, continuavam os estudos, continuava a evangelização. Só que o estilo de estudo mudou. Ao invés de ser uma escola sobre a alma, ela passou a ser a escola da alma. Nós não vínhamos mais para estudar o que acontece no mundo espiritual. Olha o que acontece depois da morte, desprendimento dos bens terrenos. O espírito, quando ele não se desprende, ele fica assombrando a casa. Então, vai assombrar a casa, vai assombrar a fazenda, o sítio, mas também tem carro mal assombrado, tem geladeira mal assombrada, tem marido mal assombrado, porque a pessoa não se desgarra daquilo que ela tem apego. A gente não estava mais só isso, porque isso é a escola sobre a alma. A pergunta agora é outra. Quem sou eu? Eu estou apegado no meu marido? Estou apegado na geladeira? Que eu estou pagando a prestação bem devagarinho, que eu não deixo ninguém nem botar a mão suja, passo o pano 10 vezes por dia. Então, é uma fase totalmente diferente, porque é uma fase na qual as preocupações deixam de ser as preocupações voltadas para ler a lei espiritual como se eu estivesse numa janela. Agora, eu estou tentando entender a lei em mim. Então, agora o estudo é para mim. Observemos nós hoje como é o título dos encontros. Já viram como é o título dos encontros? O título dos encontros agora é diferente. O título dos encontros é assim: Em busca da felicidade. O encontro do homem consigo mesmo. O homem integral. Desperte a consciência que vive em você. Mas, meu Deus, onde estão os temas? Reencarnação, imortalidade. Isso não é mais isso que a gente discute. Nós estamos trabalhando agora uma nova fase do movimento espírita. Uma fase mais intimista, uma fase mais reflexiva, aonde a gente não estuda para saber, a gente agora estuda para viver. Há uma diferença muito grande. Antes, as pessoas que eram espíritas se encontravam e diziam assim: eu sou espírita. Ah, é? Qual é a obra assistencial que você faz?
E o outro respondia, eu trabalho na obra tal. Hoje as pessoas se encontram, sou espírita, ai, que lindo, e como é que está o seu trabalho de autoconhecimento? Como é que você está se mexendo por dentro? Eu estou lutando. Antigamente a gente dizia assim, antes de conhecer a doutrina espírita, minha vida era horrível. Meu marido era horrível, meus filhos eram horríveis. Todo mundo era horrível. Mas depois que eu conheci a doutrina espírita, até minha sogra mudou, todo mundo mudou. Então, a gente criava uma imagem de que as coisas mudavam num passe de mágica. Hoje as pessoas não dizem mais assim, pode observar. Elas dizem, eu estou numa batalha em casa, não faz ideia. Eu tenho tanta dificuldade com pontinho, pontinho, pontinho. Pode ser um filho, pode ser um pai, esposa, marido. Com sogra não, porque a gente nem tem problema com sogra, né? Então, a gente hoje analisa esses conhecimentos porque estamos numa nova fase, numa nova etapa, num novo momento. E o que aconteceu com a bandeira fora da caridade não há salvação? Porque a gente achou que era isso que nos salvava, né? Eu vou fazer a caridade porque tem um anjo, o anjo anotador, ele fica o tempo todo me tomando conta de mim. Aí quando eu faço alguma coisa, posso anotar aqui, que vai contar na minha ficha isso aí, tá? E quando eu dou olhando para cima, para ter certeza que as pessoas estão vendo. Então houve um período em que a gente achou muito de que era fazendo para fora que a gente ia conseguir fazer uma mudança. Então a gente ficava o ano inteiro sem fazer nada. Chegava no Natal, a gente comprava aquele monte de bola e um monte de boneca dura, que o pescoço da boneca se cai. Aí chegava numa comunidade mais carente, abria a mala do carro, tirava aquele monte de bola. Menino para cá, menina para lá. Menino é bola, menino é bola. Aí aquelas bolas esquisitas que você chutava, a bola nunca ia para frente. Umas bolas tortas. E as bonecas, coitadinhas. Mas a gente dizia, eu fiz a minha caridade. Eu executei o que eu tinha para fazer. Eu estou justificado diante de Deus. Então, a gente achava que era assim. Quando não, a gente achava que a gente indo para o trabalho de fazer sopa era a melhor coisa que a gente podia fazer para se justificar. Então, já tinha lá no centro espírita o nosso aventalzinho, chegava, botava aquele avental, amarrava o avental, sentava para começar a cortar a batata, cortando a batata. E a antipática não veio hoje, né? Assim. Como se isso fosse verdadeiramente o trabalho. É verdade, Márcia. É verdade. Como se isso fosse a lídima representação do que se quer dizer com fora da caridade não há salvação. Só que nesse tempo todo, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. A sociedade mudou, a legislação mudou, a visão do movimento espírita sobre si mesmo mudou. E, evidentemente, o trabalho assistencial do século XXI não pode ser mais do mesmo jeito que era, porque muita coisa aconteceu nos últimos anos. A nossa sociedade, ela experimentou profundas transformações em vários ângulos da vida humana. E na área da assistência não foi diferente. Então, nós temos hoje muitas alterações que aconteceram em diversos ângulos do trabalho assistencial que não podem passar despercebido de nós, A gente precisa fazer, porque senão a gente vai prestar um serviço assistencial em desacordo até mesmo com aquilo que a legislação coloca. Por essas mudanças todas,
que a gente experimentou na sociedade e que a gente experimentou no movimento espírita, é possível identificar, anota aí, Cidinha, 6 coisas diferentes que mudaram a partir do momento em que uma nova ordem de funcionamento da nossa sociedade se estabeleceu. Em 1988, o Brasil promulga uma nova Constituição. E no ano de 1993, 5 anos depois, uma legislação que foi decorrente da Constituição se impõe como sendo a grande regra orientadora do trabalho assistencial, chamada Lei Orgânica da Assistência Social. Para os íntimos, conhecida pela sigla LOAS. A LOAS é o instrumento que norteia o trabalho. Você é assistente social? Não? Advogada? Dá na mesma. Então, a Lei Orgânica da Assistência Social é um novo marco jurídico que o Centro Espírita precisa obedecer, senão nós estaremos em desacordo com a legislação. Então, existem 6 pontos, Cidinha, que a gente pode observar de modernidade no trabalho assistencial e que a Casa Espírita precisa estar atenta. Mudança número 1 é exatamente por conta da LOAS. A LOAS exige de nós uma reorganização das nossas atividades doutrinárias. O que acontece? Todas as vezes que uma instituição espírita ela tem um trabalho assistencial e nesse trabalho assistencial 1 centavo do poder público cai aqui dentro, você é obrigado a atender a LOAS, ou então você vai ser enquadrado como ilegal e o Ministério Público pode fechar a casa. Pode fechar não, mas ele vai pedir que feche. Ele vai denunciar um uso irregular do dinheiro público e é possível que o juiz delibere pelo encerramento do convênio, encerramento das atividades, o que é muito ruim. Em que sentido isso funciona? É porque o artigo 19, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que o Brasil é um Estado laico, ou seja, o Brasil ele não tem uma religião. O Estado brasileiro ele não defende uma religião em particular. Então, se o Estado brasileiro não defende uma religião em particular, o dinheiro do Estado não pode ser usado para divulgar uma religião. Faz sentido, estou dizendo? Se o Estado não tem religião, eu não posso pegar o dinheiro do município, o dinheiro do Estado, o dinheiro da União e usar para divulgar islamismo, budismo, candomblé e nem espiritismo. Nem igreja católica, nem igreja... Ninguém. Eu não posso usar o dinheiro público vinculado a nenhuma doutrina religiosa. Então, o que aconteceu em função disso? A LOAS traz o seguinte dispositivo. Se você é uma instituição que recebe dinheiro público, você não poderá mais oferecer doutrina espírita para os seus assistidos quando estiver em atividade que seja subvenciada pelo Estado. Eu confundi vocês? Eu vou tornar mais claro o que eu estou dizendo. Eu distribuo cesta básica. Essa cesta básica, 10% do dinheiro dessa cesta básica vem do governo. Não interessa, é 1%, é 1 centavo, não interessa. Tem dinheiro público? Tem. Não pode mais vincular doutrina espírita com o trabalho assistencial. Então, eu não posso fazer uma distribuição de cesta básica que tem dinheiro público envolvido e falar de reencarnação, mostrar o livro dos Espíritos, falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, porque aqui
Essa mensagem aqui que nós temos de Paulo apóstolo no capítulo 15, não pode. Por quê? Porque tem subvenção do Estado. Só que tem algumas instituições que ficaram numa situação muito difícil, porque, por exemplo, elas têm um orfanato. A instituição tem um orfanato e o Estado bancava o orfanato. Como é que ela vai funcionar? Porque como é que vai ser? Ela não pode ter sequer no seu estatuto escrito que ela tem como objetivo a divulgação da doutrina espírita. Não pode ter. Ué, mas eu vou fazer como? Aí existe uma solução para isso. Você vai ter que criar duas instituições. Uma é a instituição mantenedora, que tem instituição mantenedora, Centro Espírita Allan Kardec. Qual é a função dele? Divulgar a doutrina espírita. Esse Centro Espírita tem todas as orientações. E ele é o mantenedor da creche Mamãezinha. A creche Mamãezinha, que é mantida pelo Centro Espírita Allan Kardec, no seu estatuto não está escrito que ela é uma instituição espírita. Deu para entender como é que faz? Você tem que criar duas. Uma instituição espírita mantenedora de uma outra instituição que não tem doutrina espírita dentro do seu objetivo, e essa instituição mantém a segunda. Só que lá na creche Mamãezinha também não pode ter doutrina espírita. Você não pode, na creche Mamãezinha, oferecer evangelização espírita para as crianças. Mas, meu Deus, isso é o que eu tenho de melhor para oferecer. Quer dizer, o que eu tenho de melhor eu não posso dar? É isso mesmo. O que você tem de melhor, você não pode oferecer lá na creche. Mas você pode oferecer no centro espírita. Então, o que muitas instituições espíritas fazem? Instituições que têm assim, um trabalho assistencial robusto. Eles têm 2 prédios. Esse é o centro espírita e essa é a obra assistencial. Tem nomes e diretorias diferentes. A diretoria aqui é formada por um grupo de pessoas e a diretoria da creche é um outro grupo de pessoas diferentes. Na creche, nada de espiritismo, mas eu posso convidar. Eu disse convidar. Não pode obrigar, porque se obrigar caracteriza vínculo. Eu posso convidar as crianças para virem no centro espírita para a evangelização infantil. Confundi vocês? Então, essa estratégia permitiu com que o movimento espírita conseguisse ter um trabalho doutrinário sem a obrigatoriedade de que as pessoas participem de um no outro. Não há obrigatoriedade, tem que ser facultativo. Mas digamos que eu não tenho um trabalho dessa ordem. Não tenho uma creche, não tenho um asilo. Na verdade, a gente tem um trabalho mais modesto, de um trabalho assistencial, em que a gente distribui a cesta básica, e essa cesta básica tem dinheiro do Estado na cesta básica. Bom, se tem dinheiro do Estado na cesta básica, você não pode dar doutrina espírita para as pessoas que vão receber. As famílias entram. Você vai dar uma orientação? Vai. Não pode ter doutrina. E eu vou oferecer o quê? Muita coisa. Existe hoje um conceito, depois vocês vejam na internet, se aprofundem, chama cultura de paz. Cultura de paz são todos os conteúdos da chamada moral cristã. Só que não fala Jesus, não fala evangelho, não fala Deus. Fala o quê? Perdão, amor, paciência, amor aos animais, cuidar dos idosos. E isso é a cultura de paz. Não fazer bullying. Tudo está dentro do pacote cultura de paz. Você pode oferecer cultura de paz? Pode. Mesmo tendo dinheiro público? Pode, porque não tem religião. Eu vou reunir as pessoas e vou oferecer uma palestra de cultura de paz. Ótimo.
Eu posso não fazer de cultura de paz. Eu posso fazer palestras sobre saúde. Eu vou ensinar as mulheres como é que elas podem dar banho no bebê. Como é que dá banho em bebê? Você tem que virar o bebê de costa. E se virar ele assim, ele afoga. Então você passa a mão por ele assim, por entre as perninhas do bebê. Aí joga água quentinha. Bota uma seiva de alfazema na água para ficar cheirosinho o menino. Aí vai dando banho com aquela mesma água que lava, é a mesma água que tira, não sei como é que é aquele negócio. E aí vai lavando e aquela mesma água lava, aquela mesma água enxágua. Meu Deus do céu. Aí muito bem, aí tira o meninozinho. Então você tem que ensinar como é que faz. Como é que eu sei que a água está quente? Como é que eu sei que o mingau está quente para não queimar a boca do bichinho? Pinga na costa da mão. Então, essas coisas todas que é muito importante. Como é que você cuida do coto umbilical? Na minha época, na época do Zé, o cordão umbilical era coberto com uma faixa. Não podia ver a luz do sol, senão o menino adoecia. Ficava 21 dias com aquele coto coberto, coitadinho. Hoje não, é proibido cobrir. As mães ficam loucas para passar. Não é só uma faixa, só um esparadrapinho. Não. Joga só o éter em cima. E fica todo mundo desesperado para colocar. Houve um período em que as mulheres colocavam borra de café no coto umbilical. Dava um tétano terrível. Mas isso é cultura. E a gente não vai ensinar isso, a gente não vai ensinar como é que cuida de piolho em menino, não vai ensinar, não. Então tem muita coisa para a gente oferecer. Eu posso dar um programa de cultura de paz, eu posso dar um programa de saúde, mas eu não posso dar um programa espírita, porque tem dinheiro público. Tem dinheiro público. E como é que eu posso fazer? Bom, então você faz assim, ó. Você oferece sem a doutrina espírita, e no dia que você der doutrina espírita, você não oferece nada. Você não pode barganhar. Você não pode dar com uma mão a cesta básica e com a outra mão a doutrina espírita. E ainda tem aqueles que fazem assim, olha, quem não assistiu não leva. Porque uma medida paliativa seria assim, não é obrigatório participar. Participa quem quer. Quem participar, leva. Quem não participar, vai levar também. Claro que as famílias estão cadastradas, porque senão vai aparecer 500 mil famílias para receber. Então tem que estar cadastrada a família, vai participar, vai, assiste, recebe a cesta. Não vai participar, assiste, não assiste, recebe a cesta do mesmo jeito. Então, existem essas alternativas para que o trabalho possa funcionar. Então, nessa mudança que a LOAS nos impõe, a gente não pode mais oferecer doutrina espírita associada a um trabalho assistencial. E aí eu vou dizer uma coisa que na minha região acontece muito. Em Rondônia isso acontece praticamente, para não dizer em todas, acontece praticamente em todas as casas espíritas de Rondônia. Aqui não deve ser diferente, mas lá tem. Evangelização infantil na periferia. Então você dá a evangelização infantil e depois dá uma sopa para as crianças. Já pensou? Se tiver dinheiro público, nós estamos enrolados. Porque se tiver dinheiro público, eu não posso associar uma coisa com a outra. Se tiver dinheiro público, complicou e não pode. Como boa parte das nossas instituições que trabalham com evangelização não tem dinheiro público, a situação é mais tranquila. Eu vou falar agora da situação do trabalho assistencial que não tem dinheiro público, tá bom? Não tem dinheiro público. Nós temos em Belo Horizonte o Hospital Espírita André Luiz. Gigantesco. É o maior hospital para a saúde mental hoje dentro de Belo Horizonte. Enorme. Tem uma quantidade de voluntários absurda. Uma quantidade de gente internada imensa. Mas o trabalho é espírita lá, tá? Lá tem passe, lá tem todo tipo de atendimento.
eles têm dentro do hospital 33 pontos que eles chamam de pilar de luz. É lugar onde se ora dentro do hospital. Então, de meia em meia hora, tem uma equipe orando num determinado local, aí vai para outro local. Então, eles estão sempre orando no hospital, mantendo as orações, mantendo passe, tem uma sala permanente, entra nos quartos. Você quer passe? Quer passe? Quer passe? Não quer? Quem quer passe ali? Então, vai oferecendo passe para quem quer. Não, você vai tomar passe. Você entrou aqui, você vai tomar, vou lhe amarrar e vou lhe levar. Não. Mas as pessoas são convidadas a tomar o passe. O nome dela vai para a reunião mediúnica, eles atendem as entidades ligadas mediunicamente aos internos. E quanto de dinheiro público tem dentro desse hospital gigantesco? Nenhum tostão. Porque eles dizem, o dia que entrar 1 centavo de dinheiro público por um lado, o espiritismo sai pela outra porta. Então, a gente abre mão do dinheiro público para poder fazer o trabalho espírita que a gente quer fazer. Então, o trabalho deles tem toda a extensão do trabalho espírita. Mas esse trabalho não tem dinheiro público e ele é facultativo. Ele não é obrigatório. Dizer assim, olha, você vai fazer um tratamento espírita e a senhora vai ter que tomar passe todo dia. Vou lhe amarrar e vou lhe levar. Não, é facultativo, mas está disponível e eles oferecem mesmo, eles vão de quarto em quarto. O pessoal do passe está aqui, você vai tomar passe, vai tomar, então vamos embora. E eles adoram. Paciente psiquiátrico adora atenção, né? Adora se sentir visto. Eu quero tomar passe, aí toma passe. Posso tomar de novo? Pode, então vamos tomar outro. Então aí você vê um outro formato de funcionamento. Então, eu tenho, por exemplo, um trabalho de distribuição de cesta básica, carnel. Não tem dinheiro público. Não tem dinheiro público. Então, eu posso oferecer doutrina espírita e oferecer o farnel, porque não é ilegal. O problema é se eu entrar na obrigatoriedade, porque aí eu estou, de certa maneira, constrangendo as pessoas. A gente não acha estranho porque nós somos espíritas, mas imagina que uma pessoa de uma outra religião que a gente, de repente, não gosta, estivesse distribuindo cesta básica e dizendo, mas para tomar a cesta tem que primeiro participar aqui do meu ritual. Se você não participar do meu ritual, você não vai levar a cesta. A gente ia dizer, mas é um absurdo, ele está vendendo a fé? É um absurdo? Mas se a gente também estabelecer como regra que a pessoa só pode receber a cesta básica se ela tiver uma vinculação direta com o trabalho, eu estou, de certa maneira, negociando. Que alternativas a gente tem? Alternativa número 1, eu posso dizer, olha, não é obrigado ir, tá? A gente vai ter uma palestra espírita. Quem não quiser ir, não precisa ir. Mas quem quiser, a palestra está aqui. Aí você vai medir se as pessoas gostam ou não da palestra. É lógico que essas famílias estão cadastradas, a gente já sabe quem são, porque senão vai aparecer toda semana um grupo diferente e a gente não vai conseguir fazer trabalho nenhum. Então, elas têm que estar catalogadas. Então, o ideal é que a gente consiga fazer algo dessa natureza. E pode ser que, de repente, eu faça uma outra alternativa. Eu crio 2 salas. Digo, olha, essa sala aqui é a sala de doutrina espírita. Quem quiser, vem para cá. Quem não quiser, vai para a sala sobre saúde. Tem uma outra sala aqui que é para saúde. Então, você vai estudar sobre saúde, vai falar sobre cuidados de higiene, vai falar sobre como é que a gente cuida da mamadeira da criança. Aquela técnica famosa que quando a chupeta da criança cai, você bate 3 vezes na roupa, sopra e põe na boca não funciona, ela não limpa. Tem que dizer para eles, não funciona. E dá sopra ainda. Aí
põe na boca da criança. Não funciona. Alguém precisa dizer, gente, esse negócio dá errado. Isso dá errado. Por que dá impinge? Por que dá pano branco? Por que dá sapinho? Por que dá eczema nas crianças? Por que dá assadura? Alguém tem que dizer, gente, olha, tem que fazer isso. E a gente pode fazer um serviço maravilhoso. Então eu posso oferecer dois trabalhos. Eu posso oferecer uma sala com doutrina espírita e uma outra sala com saúde. E as pessoas escolhem. Se eu dissesse, não, mas eu quero que as pessoas participem, eu não queria que... Então pronto, então põe 2 programas e experimenta para ver para onde elas vão. Mas a gente não pode constranger. Se não tem dinheiro público, é ilegal? Não, mas é antiético. Você constranger a pessoa entregando uma moeda em troca da participação na sua fé, que não é a dele. Ele é obrigado a participar da sua fé porque você que está ajudando, ela tem que ir porque você mandou. Eu preciso da cesta básica, eu tenho que ir. O que eu vou fazer? Então, nós tivemos essa mudança. Eu falei que eram quantos? 6? 6? Falei 6, seguinte, não está prestando atenção. 6. Só falei da primeira. É que... 6. Se eu falei 5, agora é 6. Então, muito bem, eu só falei a primeira, falta 5. Então, a primeira mudança é na LOAS, que mudou. Segunda mudança que a gente teve, o centro espírita, ele está acostumado a fazer um papel de mártir, querer carregar o mundo nas costas, gemendo. Meu Deus, não precisa isso. Não precisa, a gente não precisa ser mártir. Porque hoje, com o avanço da legislação, existe uma série de serviços públicos que são gratuitos e a população tem direito. E nós, do Centro Espírita, não sabemos usar a rede oficial de benefícios. Essa rede está disponível. E não é ilegal a gente acionar. Então, você tem Bolsa Família, Vale Gás, ajuda para tirar documento, tem uma série de serviços. Se você pegar uma pessoa daqui do salão ou da casa, que seja assistente social, chama essa pessoa e diz, fala para nós dos serviços que existem. E a gente encaminha essa pessoa para a rede. Encaminha a pessoa para a rede de assistência e acompanha, porque às vezes eles não sabem se virar, né? Então, olha, a gente faz um curso do que tem e diz, olha, você vai em tal local lá, você vai tirar... Você tem seu documento? Eu perdi tudo, bebi e eu perdi... Beleza, então tem que tirar documento. Você está inscrito no Bolsa Família? Não, vamos inscrever você no Bolsa Família. Você já tem CAD único? Não, então tem que inscrever você no CAD único. Tem que botar a pessoa no CAD único para ela poder receber o Bolsa Família, receber Vale Gás, receber os vários benefícios, que são muitos. E o Centro Espírita fica, gente, fazer uma vaquinha, fulano está precisando comprar o gás, e mês que vem ela vai voltar de novo, não precisa. Hoje o poder público ele tem recurso para isso, então a gente tem que acionar o mecanismo da lei. Do mesmo jeito que o Estado nos exige tirar o nome espírita para fazer o trabalho assistencial, ele também tem deveres. Então a gente tem que ir atrás dos deveres que o Estado tem. E isso não estou falando de política partidária, me entendam bem, eu estou falando da gente usar os benefícios naturais da assistência que a sociedade possui. Nós temos várias pessoas no movimento espírita hoje que conhecem muito bem a rede de benefícios e que podem ajudar o movimento espírita, orientando quais são, como fazer, aonde busca, qual é a casa, que documento precisa, qual é a extensão, as condições para todos esses benefícios, e é importante que a gente esteja atento com relação a essas questões. Então, o nosso primeiro ponto foi a mudança com a lei orgânica da assistência social. A segunda é a gente, como centro espírita, usar a rede que existe, a rede de serviços, de benefícios
que o Estado já disponibiliza para o cidadão. Então, a gente tenta procurar os CAPs, os CREAS, os CRAS, que são os locais aonde as pessoas podem ir para se cadastrar, para procurar apoio naquilo que elas precisam. Então, hoje existe uma rede dentro da sociedade extremamente aparelhada, exatamente para desonerar das instituições a necessidade de estar querendo criar tudo como se nós fôssemos um Hércules, que tivéssemos que resolver tudo sozinho. Nós vamos ter que mobilizar as forças que o poder público dispõe para que isso aconteça. Número 2. Anota número 3, Cidinha. Número 3. Conselhos de direitos. Com a nova Constituição, surgiram os conselhos de direitos. E o movimento espírita está longe dos conselhos, está reclamando, mas está longe dos conselhos. Por que não vai participar do conselho? Olha, tem conselho da criança e adolescente, tem conselho da mulher, conselho de direito do idoso, conselho da seguridade alimentar. Tem um monte de conselho, todas as cidades têm. Por que a gente não está lá? A gente tem que estar lá para verificar quanto de dinheiro esse ano foi colocado para atendimento à infância. Para onde está indo esse dinheiro? É o conselho que fiscaliza. É a hora da gente sentado no conselho e dizer assim, comunidade tal está sem escola, hein? Ali foi fechada a escola para reforma e as crianças não têm escola. Aonde que a gente vai ter voz para dizer, precisa colocar a escola lá no bairro tal? O posto de saúde que atende o local onde a gente distribui sopa também está fechado. Está sem remédios, está sem médico, está sem dentista. Então, eu tenho condição, através do conselho, de manifestar os meus interesses enquanto representante da sociedade para uma situação melhor. Mas o que a gente faz? A gente se encastela no centro espírita, como se nós fôssemos o mundo, e a gente quer colocar tudo nas nossas costas. A gente quer resolver tudo, quer comprar o gás para todo mundo, quer comprar a cesta básica para todo mundo, quer conseguir... Não vai dar conta. É muito, e a gente poderia ser mais inteligente se a gente se articulasse para fazer isso. E volto a dizer, isso não é política partidária. Isso é exercício de cidadania. A gente se aproximar do poder público para analisar o que o poder público pode oferecer para nós e dizer, bem, então nós vamos participar vamos escolher, a gente pode pegar as casas espíritas da cidade e dizer, quem vai ficar no conselho da criança e adolescente? Eu. Então pronto, então você vai. Quem vai para o conselho da mulher? Eu. Quem vai para o conselho do idoso? E de acordo com o perfil de cada casa, a gente coloca o movimento espírita em cada conselho desse, participando. Eu não estou dizendo que é um mar de rosas. Pode ser que a gente passe raiva na reunião do conselho. Mas faz parte. Antes a gente estar ali para poder dizer, não, gente, esse dinheiro não pode ir para aí. Esse dinheiro tem que ir para lá. A população está precisando ir ali. Do que a gente dizer, mas é um absurdo, eu nem vou. Aí se não vai, como é que muda? A gente precisa se envolver nesse processo de mudança que a sociedade nos clama para fazer. Então, a primeira grande mudança é a lei orgânica. A segunda grande mudança é a rede oficial que existe de benefícios e que a gente precisa acionar. A terceira grande mudança, os conselhos de direitos, que a gente precisa estar presente. O movimento espírita precisa verificar as condições para fazer parte. A gente pode participar sem ter direito a voto, mas tem direito a voz. Quando vier a conferência da cidade, conferência da criança e adolescente, a gente vai para a conferência e consegue uma vaga para ser conselheiro. Aí você pode ter voz e voto. Mas enquanto você não tem assento, você tem voz. Olha, eu quero falar. Comunidade tal, o rato lá no hospital roeu o dedo de um cara que estava interno lá.
comeu metade do dedo dele. Então, alguém tem que levar essa informação para o Conselho Municipal de Saúde, para que o Conselho tome uma atitude. Às vezes a gente está sabendo de coisas que não chegam no Conselho, é possível que a gente, em contato com a comunidade, saiba de coisas que o Conselho não sabe. E aí vai a pressão para cima do secretário, para ver como é que ele pode fazer para pegar esse dinheiro e usar de maneira mais correta. Então, a gente está mobilizando o Estado para que ele consiga trabalhar dentro desses objetivos. Falo mais uma vez que isso não é política partidária, isso é a gente procurar ter uma participação efetiva na sociedade. Número 4. Quem trabalha na assistência sabe que assistência é assistência e promoção social. Só que nós ficamos só na assistência. A gente não faz promoção. O que é promoção? Promoção é tirar a pessoa da condição de dependência. Houve um período no movimento espírita em que as pessoas achavam lindo dizer assim. Está vendo aquela moça na fila lá? Terceira geração que vem aqui buscar sopa. A avó dela pegava sopa, a mãe dela pegava, e agora ela está vindo aqui com essas crianças, que daqui a pouco também vão vir buscar sopa quando crescer mais um pouquinho. Realmente tem mérito, porque foi um trabalho que atravessou décadas. Parabéns. Mas esse não é o objetivo do trabalho assistencial. O verdadeiro objetivo do trabalho assistencial é deixar de existir. Parece louco, né? Mas o trabalho assistencial bom é o que não se precisa mais. Só que para não precisar, você tem que promover as pessoas. O que é promover? Dar a elas condição para que elas não se tornem dependentes da instituição que as ajuda. Mas como é que eu vou fazer isso, gente? Eu não tenho como fazer. Como é que eu vou promover? Só se eu criasse uma indústria para empregar todo mundo, não tenho condição. O centro espírita não vai ter condição. Pois é, não tem. Mas nós temos uma estratégia. Quarta, anota, Cidinha. Quarta estratégia, a escola de formação. A escola. O que nos impede no centro espírita de ter um espaço para ter uma escola de formação? Mas o centro espírita não tem nem sala para fazer isso, não precisa ser no centro. Pode ser na escola pública. Pode fazer um convênio com uma escola perto do centro e dizer, olha, domingo a gente vai dar os cursos lá na escola Castro Alves. A gente vai para lá para dar aula. De quê? Cursos que facilitem com que essas pessoas se recoloquem no trabalho, no mercado de trabalho. Quantas vezes você contrata uma pessoa para ser diarista da sua casa e diz, ela limpa muito mal? Gente, ela só passa pano malmente ela passou o pano aqui, não jogou um detergentezinho. De outras vezes, você diz, olha a moça que veio aqui, pegou aquele negócio de limpa-pedra, jogou no meu porcelanato, comeu o porcelanato todinho. Então, você precisa orientar. Por que o centro espírita não dá um curso de diarista para aprender como que passa roupa, como que lava uma casa, como é que se limpa um banheiro, que tipo de produto você usa, como é que a gente faz para ficar legal, como é que limpa vidro, qual é o tipo de material que a gente usa para limpar vidros? Eu preciso capacitar as pessoas. Podia fazer um curso de manicure, um curso de culinária. Eu poderia fazer um curso de cozinha de baixo custo, para as mulheres aprenderem a aproveitar aquilo que a gente joga fora, torra a casca disso, torra a casca daquilo. Lembra daquela multimistura que a Igreja Católica usava, que era maravilhosa, né? Torrava, moía e dava para a criança, e a criança ficava um espetáculo? Pois é. Então,
a gente poderia ensinar as pessoas a ter uma comida de baixo custo, porque a gente às vezes não sabe. Às vezes eles têm terreno e não sabem plantar. Dá um monte de semente de abóbora, vai plantar e depois, olha, faz doce de abóbora, faz almoço, abóbora frita, abóbora cozida, põe na sopa, salada, abobrinha na salada. Pois é, existem muitas coisas. Quantos cursos eu poderia oferecer nesse sentido? Quantas existe dentro do estado de São Paulo? Existem instituições que são ligadas ao movimento espírita que só dão cursos. E esses tipos de curso. Curso para garçom, sabe? Cursos simples, que não demandam tanto dinheiro e que a gente poderia estar fazendo. Se a gente fizesse isso, a gente promoveria essas pessoas para que elas saíssem da condição de dependência. Que eu poderia dizer, essa pessoa eu contratei para casa, ela... Curso de babá. Como é que você cuida de uma criança? Como é que você... Então, meu Deus, existe inúmeras oportunidades de formação, que esses são cursos de promoção. E o movimento espírita precisa estar atento, porque ele não pode ficar fazendo só a assistência, sob pena de virar um trabalho assistencialista e não um trabalho assistencial. Então, a gente precisa realmente ter um olhar de promoção para que as pessoas consigam ter uma leitura diferente de vida. Número 5. O quinto é um problema que aconteceu na nossa sociedade. Não sei se vocês sabem, mas houve uma pandemia. Todo mundo se trancou em casa. Nós ficamos 3 anos sem sair. Estão sabendo? Por cima, né? Durante esse período, o adoecimento mental das pessoas cresceu absurdamente. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. A sociedade está profundamente bem mais doente do que era no passado. Muito mais doente. Nós estamos todos muito doentes. Está todo mundo muito doente. Nossa sociedade está profundamente adoentada. E o que acontece é que, nesse período de pandemia, muitas divulgações da doutrina espírita foram feitas pela internet. Lives. Não sei se vocês já viram, tem umas lives também por aí. Já viram, né? Já viu, né, Zé? Então, essas lives, elas foram muito úteis ao movimento espírita, porque elas permitiram que as pessoas, durante o período da pandemia, pudessem ser acolhidas, instruídas, ouvidas, esclarecidas. E durante a pandemia, 5 tipos de pessoas passaram a ser assistidas com informação espírita e não era antes. Primeiro grupo eram os acamados. Quem era acamado, quem tinha dificuldade de locomoção, não podia, estou indo para ir no centro espírita, não posso, depende de uma pessoa para me levar. Mas uma vontade de ir no centro espírita, mas eu dependo que alguém me leve, que me pegue pela mão, que me bote numa cadeira de rodas para me levar. Não ia. Hoje, com as lives, não preciso de ninguém. Eu estou em casa e eu estou ouvindo a mesma palestra do Centro Espírita com o meu celular, eu estou assistindo o mesmo conteúdo. Segundo grupo, os impedidos pela família. Então, por exemplo, você tem um marido, o marido está louco para vir no Centro Espírita. E a mulher diz, você não vai. Você só vai depois que você fizer o almoço, pegar as crianças na escola, lavar a roupa, lavar a louça, aí você pode ir. E ele louco para vir no centro espírita, ele não pode, porque ela não deixa de sair.
E ele, coitadinho, fica naquela aflição danada. O que ele faz? Hoje, ele fica em casa, bota um aventalzinho, joga o celular dentro do bolso do avental, põe um fone de ouvido, ele está ali fazendo o almoço, lavando uma loucinha e, ouvindo a palestra. Então, esse também ficou bem assistido a partir das lives. Terceiro grupo, os medrosos. Tem um povo que tem pavor de vir no centro espírita. Eles têm medo de vir no centro espírita, com medo que um espírito pule em cima deles. Que o espírito incorpore nele. Ele não sabe o que tem aqui dentro. Não, tá doido, não dava nada. Chegar lá, sei lá o que tem lá dentro, se aquele pessoal vai me amarrar, né? O que vai acontecer comigo? Eles não sabem como é, então pela internet dá, porque eu fico olhando. Se ficar complicado, eu desligo. Então eu vou aprendendo o que é doutrina espírita e perdendo medo. Esse é o terceiro grupo. O quarto grupo são as pessoas de outras religiões que não podiam vir. Fulano é da igreja X, tem uma vontade de vir no centro espírita, mas não pode vir, gente. O que vão dizer na religião dele se enxergar ele sendo dentro do centro espírita? Coitado. Então ele não pode. Aí o pobrezinho não vem. Aí diz, mas eu sei que lá o pessoal faz uns estudos de parábola tão bom. Aí eu queria tanto pegar um estudo de parábola, mas eu não posso ir. Agora ele pode. Ele entra na internet, procura a parábola que ele quer, com a pessoa que ele quer, e assiste. Na hora que ele quiser, assistindo, vai dentro do ônibus, ouvindo. Ninguém nem está sabendo. É um outro grupo que também foi assistido. E tem um quinto grupo, que assim como os dedos da minha mão, ele difere dos outros quatro. Eu tenho os acamados, os impedidos pela família, os doentes, os medrosos, tenho os de outra doutrina e tem um outro, que não está acamado, a família não impede, não tem medo, e nem é de outra doutrina, é o preguiçoso, exatamente. Tem uma preguiça miserável de vir. Olha, eu não quero ser pessimista, mas esses 5 não voltam mais a participar da casa espírita. Esses 5 não. Porque eles estão assistidos nos seus interesses. Todo mundo que vinha para a casa espírita atrás de conteúdo não voltará. Porque ele pode ter conteúdo em casa, gente. Em casa. Sem ter que gastar gasolina de bermuda, deitado numa rede. Não é? Assistindo o jogo do Palmeiras e ali ao mesmo tempo na rede, vendo a live. É uma coisa maravilhosa. Por que eu vou sair de casa? Então, esses não vão se sentir justificados. Mas eles perderão. Por quê? Porque o contato, a integração, o estudo presencial como esse que estamos fazendo, a oportunidade do contato visual, a troca de informação, só o presencial faz. Não tem jeito. Mas mesmo que eles não voltem, a gente não poderia dizer assim, meu Deus, e agora, né? Se esse pessoal não vier, o que vai acontecer? Essa é uma pergunta que a gente não deve fazer. Porque a quantidade de gente depressiva, ansiosa, angustiada, é imensa. E esse salão não dá conta de todo mundo que está com esse problema. E o que está acontecendo? Nós resolvemos seguir de maneira muito rígida o ensinamento de Jesus. Esse foi o problema. Porque ele disse que a gente tinha que entrar pela porta estreita. Então a gente faz a porta do centro espírita tão estreitinha que ninguém vê. Ninguém vê. A gente não divulga, a gente não apresenta a doutrina espírita para a sociedade que está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com ideação suicida, envolvida com droga, com conflitos existenciais, com uma série de transtornos hoje. Então, o trabalho assistencial,
ele é, na verdade, o grande instrumento terapêutico dessas pessoas. Quando eu era menino pequeno, assim, da idade da Cleide, eu achava que o trabalho assistencial ele era para atender o que vinha buscar o prato de sopa. Que era para atender quem... Não, tem que fazer porque o pessoal vai buscar a sopa. Não, tem que fazer porque vai atender o sujeito que vai buscar o farmel. Não é. E eu estou falando isso não é de pieguismo, é de verdade. O grande beneficiado, na verdade, é o que presta o serviço. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu estou falando porque é verdadeiro. A pessoa olha assim, nossa, olha essa mulher como ela lida com isso. E a pessoa se vê. Então, às vezes, você perdeu um filho e está numa depressão danada, vai num trabalho desse, aí você vê que tem uma mulher que também perdeu. A outra também perdeu. E ela está ali. Aí você vê que o filho dela não tem roupa. E o seu filho que desencarnou deixou um guarda-roupa cheio de roupa que você não tem coragem de se desfazer. Aí você ganha coragem para ir lá dizer, eu vou levar para os meninos. Então nós vamos nos curando. É no socorro à dor do semelhante que a gente vai se curar. A gente não vai mais para ficar cortando cebola e dizendo assim, e a antipática não veio? A gente não vai ter espaço para esse tipo de discussão, porque a gente vai converter o trabalho num serviço terapêutico a mim. Eu sou o tratado no trabalho. Eu sou a pessoa que preciso ir, porque eu preciso trabalhar a minha depressão, a minha ansiedade, ali assistindo aquelas pessoas, vendo cada um, me envolvendo com a história deles, esquecendo da minha dor para pensar na dor do outro. E eu vou me curando a partir desse expediente. Então, o trabalho assistencial, ele também vai ter uma mudança muito profunda de foco na hora em que a gente fizer esse tipo de atividade, onde a gente olhar a cura, o processo terapêutico que pode se exercer em nós a partir da nossa participação no trabalho assistencial. E como último ponto, que vocês estão loucos para ir para casa, o último ponto que muda. Nós tivemos um período em que a gente concorria uns com os outros. A gente concorria entre as casas espíritas e concorria com as outras igrejas. Olha a igreja católica está cheia de gente, Por que está cheio? Porque tem que ter gente lá no centro espírita. Olha o pastor cheio de... Como é que pode? Esse período passou, gente. Hoje está todo mundo sofrendo. Quando a gente passa na frente da igreja protestante e vê um monte de gente lá dentro, graças a Deus, que esse pessoal que está aqui, o pastor está cuidando deles para que eles não se matem, para que eles não se droguem, para que eles não enlouqueçam de dor. Na fé que eles possuem, é um instrumento maravilhoso que Deus colocou. Passo na frente da igreja católica, graças a Deus, a igreja está lotada. Que bom, meu Deus, que o padre está fazendo um trabalho com esse pessoal. Então, quando a gente ingressou nessa fase, nós passamos a viver um período chamado tolerância religiosa. Só que tolerância hoje é pouco. Porque tolerância é o seguinte, eu tolero você, você me tolera, você fica lá, eu fico aqui, está tudo bem. Eu te tolero, mas lá. Então, o padre lá, pastor ali, nós aqui. E pronto. E assim tá bom. Não vamos chegar muito perto e não dá certo. Esse período passou. O verdadeiro momento que a gente está vivendo é o verdadeiro trabalho em rede. De que adianta o movimento espírita dizer assim, mas o pastor tem um trabalho muito bom com drogado, nós temos que fazer um melhor do que o dele. Nós vamos montar um melhor e a gente vai colocar trabalho espírita de recuperação de adictos, o melhor da região. Isso não tem sentido. O que a gente precisa fazer? A gente tem que chegar com o pastor e dizer, pastor, o seguinte, a gente sabe que o senhor tem um trabalho. O que está faltando para o senhor lá? Ele vai dizer, estou precisando de 2 colchões e 4 cestas básicas por mês. A gente lhe garante. O centro espírita vai arranjar os colchões. O que me importa se o pastor está tirando a pessoa da droga e tornando essa pessoa protestante? Está ótimo.
está ótimo. Que ele resgate mais um bocado, porque isso é que é importante. Na verdade, o nosso opositor não é a Igreja Católica, não é a Igreja Protestante, não é nenhuma outra doutrina espiritualista. O adversário do espiritismo é o materialismo, que é quem nos engana, nos ilude, nos desgraça, nos infelicita, arrebenta com a nossa sociedade. Ele, na verdade, é o grande infelicitador dos nossos tempos. Então, é o momento que a gente tem de começar a pensar de maneira diferente, de procurar o padre dizer, vamos dizer que a gente saiba que o padre tem um trabalho. Olha, o pastor tem um trabalho lá no presídio, que ele faz de recuperação lá no presídio. O que é que o senhor precisa? Preciso de escova de dente, pasta de dente, sabonete, toalha. O Centro Espírita vai lhe dar todo mês 20 kits, tá bom? Aí a gente faz uma campanha e leva os kits para o pastor fazer. De que adianta eu pegar o movimento espírita e mobilizar o movimento espírita para montar um trabalho dessa ordem, se eu posso ser muito mais eficaz em outras atividades, que de repente o pastor pode não ser o mais adequado. E eu não estou criticando o pastor, mas, por exemplo, quem melhor do que o espiritismo para fazer um trabalho para acolhimento de luto? Quem melhor do que nós para fazer uma roda de conversa, sentar com as mães e conversar para dizer para elas que seus filhos vivem, falar das cartas consoladoras, contar da realidade do mundo espiritual? Isso é maravilhoso. Então eu posso fazer um magnífico trabalho com pessoas com ideação suicida, com pessoas que estão vivendo o drama da drogadição dentro do lar, pessoas que estão vivendo processos terríveis do luto que não consegue tratar. E eu poderia trabalhar conflitos familiares, famílias destroçadas, ódio, desamor, desejo de separação, famílias em condição periclitante de sobrevivência. Eu posso ajudar muito. Eu posso fazer um trabalho em roda de conversa. E o trabalho assistencial eu faço em rede com o padre. O que é que o padre faz? O padre que vai. Vamos ajudar. Vamos ajudar o padre, vamos ajudar o pastor, vamos fazer, e todo mundo junto, porque o inimigo está do outro lado. O inimigo está do lado de lá. Nós estamos realmente numa nova fase do movimento espírita. Na Revista Espírita de 1863, no fascículo do mês de dezembro, nós temos um texto de Kardec chamado Período das Lutas, em que Kardec diz que o espiritismo passaria por 6 fases. Primeira, o período da curiosidade, mesas girantes, já passou. 2, o período filosófico, aonde a doutrina seria codificada, já passou. 3, o período dos detratores, em que as pessoas atacariam a doutrina espírita, já passou. 4, o período religioso, em que as pessoas viveriam o espiritismo como religião, está passando. Está passando. 5, é um período que ele diz, eu não sei definir, mas quem viver vai defini-lo. É a saída do período religioso para o último período. E como ele não conseguiu dar nome, ele chamou de período intermediário, que é o descolamento do período religioso para o período último, que é o período 6º. Eu, particularmente, acho que a gente está vendo o 5º período, o descolamento do período religioso na direção de uma nova proposta. Eu diria que esse momento se chama espiritismo reflexivo, ou espiritismo transpessoal, que é esse que busca mais internamente, que não é mais uma questão religiosa, é uma questão de fórum íntimo eu com Deus. Mas isso é a preparação para a última fase, Márcia, que Kardec diz que se chamará a fase da regeneração social, em que o espiritismo, deixando os aspectos religiosos, abraçará uma proposta de ter uma visão completamente espiritualizada de vida e atuará na sociedade, mudando a sociedade,
se comprometendo com a transformação da sociedade pela visão espiritual que ele tem do que seja a vida. O que estou falando dessa mudança do trabalho assistencial são os preparativos para que o Espiritismo possa ingressar, de fato, no seu último e derradeiro estágio, e que compete somente a nós entrar nele ou continuarmos ainda buscando a ideia de que fora da caridade não há salvação, sem a nossa transformação íntima e sem o comprometimento social. Muito obrigado.